nesta manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus lhe pague, caríssima. Tenho certeza que esse povo de Deus generoso já está ajudando e nós vamos conseguir essa meta em nome de Jesus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito caro ao meu coração, profundamente caro ao meu coração. Um dos assuntos, dos mistérios que mais marcou a minha história de vida. Eu desejo partilhar isso com você, porque eu tenho certeza que vai marcar sua vida também, mudar sua história também. E esse mistério que nós vamos meditar hoje me ajudou a entender, diferente do que eu compreendia. Nos meus momentos de dores, meus momentos de luta, de grandes batalhas, de sofrimentos, eu não entendia onde Deus estava. A minha impressão era que Deus estava distante, enquanto a humanidade sofria, enquanto eu sofria, que Deus estivesse no seu trono glorioso, enquanto nós estivéssemos passando pelas nossas dores, pelas nossas lutas. Eu entendia que Jesus tinha passado toda a dor por nós, mas depois ele se sentou no trono e estava distante. E a compreensão desse mistério mudou tudo para mim, mudou tudo na minha vida. Não era um Deus indiferente à minha dor. Eu espero que o seu coração se abra, especialmente nessa hora, para que nós não sejamos indiferentes ao mistério que nós vamos celebrar. A grandeza desse mistério. Porque hoje, aprendendo sobre a luta de Jesus, que é Deus, mas que também é homem, você vai poder vencer. Aprendendo com o grande lutador, você vai saber vencer as suas lutas interiores também. Que bom saber que Jesus se fez homem igual a nós em tudo, com exceção do pecado, para que ele nos ensine a ser homem no sentido pleno, a viver a nossa natureza humana no sentido pleno. Então, vamos aprender com Jesus a saber lutar da maneira certa nas nossas lutas e batalhas. Então, eu queria mostrar para vocês, na minha cruz, todos os irmãos e irmãs têm na sua cruz, atrás da cruz, algumas relíquias. E eu partilho com você uma das relíquias que mais me é cara. Aqui na cruz, já há uns 15 anos atrás, talvez, um irmão conseguiu, pessoas que trabalhavam lá na Igreja da Agonia, em missão, lá no Horto das Oliveiras, em Jerusalém. Essas pessoas conhecidas do irmão, houve uma reforma na igreja e um pequeno pedacinho da rocha onde Jesus rezou na agonia, onde Jesus suou sangue, esse pequeno pedacinho dessa pedra foi dado ao irmão, alguns pedacinhos, e eu pude ficar com esse pedacinho. No ano de 2020 eu tive a graça de ir lá nessa pedra. Eu vi que era o mesmo tipo de pedra, está lá em Israel, em Jerusalém, no Horto das Oliveiras. Hoje tem uma igreja que os franciscanos cuidam, e foi ali naquela pedra que Jesus chorou, que Jesus suou sangue por mim e por você. De toda a experiência que eu tive na Terra Santa, até mesmo o Santo Sepulcro, onde Jesus foi ressuscitado, onde Jesus chorou muito forte, em tantos lugares que marcaram muito, mas nenhum me marcou tanto como esse lugar onde Jesus chorou por nós e suou sangue no Horto das Oliveiras. Esse é um mistério que é pouco compreendido por muitos cristãos. No final, com essa relíquia, com essa pedrinha da agonia, eu vou rezar pedindo a Jesus que nos dê força, que te dê força nas suas batalhas, nas suas lutas. Porque ali
quando eu tive a graça, e quando eu cheguei ali tinha acabado a missa, por isso a portinha estava aberta, eu quase que deitei naquela pedra, beijei, abracei a pedra onde Jesus clamou o Pai, forças, clamou o Pai que seja feita a vontade dele, clamou o Pai a força para vencer a batalha na hora da cruz, na hora do Calvário. É muito especial esse lugar. E vamos meditar sobre essa agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Existe um matemático que era cristão chamado Pascal, e esse filósofo matemático, ele tem uma frase muito marcante. Ele diz: Jesus estará em agonia até o fim do mundo. Jesus estará em agonia até o fim do mundo. E esse mistério para mim não era tão fácil de entender. Como assim? Jesus estará em agonia até o fim do mundo? E uma das santas que me ajudou a entender esse mistério que eu partilho com vocês, esse mistério da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, foi Santa Margarida Maria Alacoque. Olha o que ela vai dizer. Um dia em que Santa Margarida Maria considerava atentamente na oração a tristeza e a agonia de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, disse-lhe o Divino Mestre: foi aí, no Horto das Oliveiras, nesse jardim, né? Foi aí que eu sofri interiormente mais do que em todo o resto da minha paixão, vendo-me em total desamparo do céu e da terra, carregado de todos os pecados dos seres humanos. Todos os pecados da humanidade nessa hora pesaram sobre Jesus, no Horto das Oliveiras. Eu vou repetir, Jesus está dizendo que mais do que em todo o resto da sua paixão, o seu sofrimento nessa hora no Horto das Oliveiras, na sua agonia mortal, por isso ele pediu aos 3 discípulos que ficassem junto com ele. Pelo menos 1 hora fiquem comigo, porque o sofrimento nessa hora foi maior do que em todo o restante da paixão. É muito importante você, como alguém apaixonado por Jesus, como um seguidor verdadeiro de Jesus, uma seguidora de Jesus, um verdadeiro cristão batizado, saiba dos sentimentos do coração de Jesus. Saiba o que Jesus passou. E Jesus está dizendo aqui a Santa Margarida que naquela hora foi a hora que o seu coração mais sofreu. Por isso, João pôde contar com detalhes as palavras de Jesus um pouco antes de entrar em agonia, quando Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. João encosta a sua cabeça no peito de Jesus. João ouve as batidas do coração de Jesus. E diz no Evangelho de João que Jesus ficou comovido interiormente, profundamente. E nessa comoção ele disse: um de vocês vai me trair. João foi o único que ouviu de Jesus quem era o traidor. Pedro disse: pergunta a ele quem é. E João perguntou. Jesus contou no segredo: é aquele que eu der o pão mergulhado no molho. Que era uma honra para um convidado especial. Jesus mostrou para Judas, como o Padre Fidel ontem falava, que ele era o seu amigo. Mas mesmo assim o coração estava endurecido. Nessa hora o coração de Jesus já estava iniciando a sua agonia. Quando ele dá o seu corpo e o sangue para nós, e um dos 12 pisa no seu amor. Diz uma mística, a beata Alexandrina Maria, que Judas mal acabou de receber o corpo e o sangue do Senhor. E ele, antes de trair Jesus, ele foi jogar fora, cuspir a Eucaristia, colocar para fora a repugnância satânica que a alma de Judas tinha da presença de Cristo. Mas mesmo assim, Jesus quis entrar nessa alma que se decidiu de rejeitá-lo. Logo depois de Judas comungar o corpo e o sangue do Senhor, Judas comunga em pecado mortal, um sacrilégio. Por isso diz que nessa hora do sacrilégio, Satanás tomou posse de Judas e Jesus começa já a sua agonia.
João vai narrar todo o discurso de Jesus, mesmo entrando nessa agonia. Jesus começa a consolar os discípulos. Gente, vale a pena, nesses dias da paixão de Cristo, o Padre Fidel falava de ler a Bíblia. Leia o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. No dia de hoje, se for possível, de 13 a 17. O restante da paixão, ou pelo menos hoje e amanhã, porque amanhã é o dia da agonia. O restante da paixão, a partir do capítulo 19 de São João, você pode ler na sexta-feira. Mas na quarta e na quinta, leia de 13 a 17. João não falou da agonia de Jesus no horto, mas João contou todo o sentimento do coração de Jesus. Jesus estava sofrendo, mas ele esqueceu de si mesmo e começou a consolar os discípulos. Jesus começou a dar uma luz no fim do túnel, mostrar que vocês estão tristes e o mundo vai se alegrar. Mas a alegria do mundo passa. E Deus vai transformar essa tristeza de vocês em alegria. Jesus começa a trazer o sentido positivo de toda essa dor que nós precisamos atravessar. Jesus começa a trazer esperança. Ele está em agonia. Ele está com uma grande dor da traição de Judas. Mas ele consola os discípulos. Olha aí a primeira dica. A gente, mesmo nos momentos de sofrimento, é possível amar. É possível esquecer de si e ajudar quem está precisando. E nesse momento do Getsêmani, Jesus entra em agonia logo depois de dar o seu corpo e sangue. Eles atravessam a torrente do Cedron e vão para o Horto das Oliveiras, um jardim. Como o Padre Fidel ontem dizia, um lugar onde sempre ele se reunia com os discípulos, um lugar de familiaridade. Jesus vai para aquele refúgio rezar. E a palavra Getsêmani significa prensa de azeite, onde a azeitona é esmagada para poder extrair o azeite. Muito propício esse nome, porque nessa hora Jesus é esmagado por todos os pecados da humanidade. Eu repito, é muito importante que você entenda esse momento da vida de Jesus, para entender todos os outros. Getsêmani significa prensa de azeite. Jesus é imprensado, é oprimido por todos os nossos pecados. E quando Pascal vai dizer que Jesus estará em agonia até o fim do mundo, é importante você entender, porque algum teólogo que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida espiritual, infelizmente existem teólogos que só estudam com o intelecto e não compreendem no coração, não tem uma união com Deus. Alguém poderia dizer assim: olha, Deus é impassível, Deus não pode sofrer. Isso é verdade, né? Mas alguns dizem assim: você não precisa consolar Deus, porque Deus não pode sofrer. Isso é verdade. Mas não se esqueça que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Não se esqueça que o Deus Santo se uniu, foi crucificado no meio dos pecadores. Não se esqueça que o Deus Forte se deixou pregar numa cruz como alguém fraco. Não se esqueça que o Deus imortal morreu numa cruz. O que Deus não poderia fazer somente sendo Deus, ele, sem deixar de ser Deus, se tornou homem. E como homem, Deus sofre. Isso é tremendo. Isso é grandioso. Isso é, de certo modo, o centro do mistério da nossa fé. Deus desce até a minha dor para me elevar até a sua glória. Deus pode sofrer. E quando Deus se faz homem e assume o nosso sofrimento, ele passa toda a sua dor e depois ele diz que tudo está consumado, cumpriu, mas ele continua unido à sua igreja. A igreja de Cristo e Cristo são uma só coisa. Por isso Jesus vai dizer para Paulo, quando estava perseguindo a ele, ainda usava o nome de Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Enquanto Saulo perseguia os cristãos,
ele estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus sofria na pessoa dos cristãos que estavam sofrendo. Como eu disse, isso mudou minha vida. Quando eu entendi que a minha dor está unida à dor de Cristo, que Ele não está sentado num trono, me olhando enquanto eu estou sofrendo, mas Ele está em mim, comigo, na minha dor, isso mudou tudo. Jesus diz que no último dia, no julgamento final, Ele vai dizer: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, com frio, doente, e você foi me visitar, e você me acolheu, e você cuidou de mim. Quando, Senhor, que nós fizemos isso? Quando você fez isso ao menor dos meus irmãos, você fez a mim. Então Jesus hoje está com fome, Jesus hoje está com sede, Jesus hoje está doente, Jesus hoje está na prisão, Jesus hoje misticamente está sofrendo no mistério da sua igreja. Isso não é brincadeira. Jesus hoje renova a sua paixão, Ele não vai morrer de novo. Ele atualiza no mistério da sua igreja todo o seu sofrimento, no seu corpo místico, e isso é real. Não é uma imaginação, não é uma possibilidade. Jesus hoje ainda, mesmo já estando na glória do céu, o seu coração ainda está cercado de espinhos, assim ele aparece a Santa Margarida. Ainda hoje o seu corpo místico, ele é a cabeça, mas o seu corpo místico está passando por agonia, até o fim do mundo, como disse Pascal. Deus não é indiferente à sua dor. E a palavra agonia que Lucas usa, significa, Lucas era um médico, significa um momento extremo de combate. Essa palavra no original eram os atletas, quando chegavam naquele momento tenso, no momento mais forte, no momento mais difícil da sua luta. Esse termo que Lucas usou, estava em agonia. E outros termos vão ser usados no Evangelho. Jesus sentiu grande angústia, começou a se entristecer muito. Então, nos evangelhos, o Senhor vai nos falar com muita força o sentimento do coração dele. O evangelho, por exemplo, de Marcos, vai dizer que Jesus sentiu, não foi medo não, um grande pavor. Jesus sentiu pavor nessa hora. Você já sentiu medo? Já sentiu grande pavor? Jesus sentiu. E nos ensina como vencer o medo. O evangelho de Marcos diz que ele sentiu grande pavor e sentiu uma tristeza mortal. O evangelho de Mateus não fala do pavor, mas fala de uma tristeza mortal e repete novamente a tristeza que Jesus estava sentindo nessa hora. Você que luta com a depressão, Jesus sabe o que você está passando. Jesus lutou também, não deixou a tristeza vencê-lo. Ele lutou, por isso ele suou sangue, porque ele não deixou o medo e a tristeza vencê-lo, ele lutou pela oração. Ele pediu o socorro do Pai, ele não deixou de rezar. Somente o evangelho de Mateus, Jesus vai repetir a palavra, fica comigo. Essa palavra comigo. Vocês não puderam ficar nem uma hora junto comigo. Ele repete, fala mais de uma vez essa palavra, ficar comigo nessa hora. Ficar pelo menos uma hora junto comigo. Jesus faz esse apelo através do evangelho de Mateus. No evangelho de Lucas, somente em Lucas, ele vai dizer que ele chegou numa agonia tão grande, usa essa palavra agonia somente em Lucas, nesse combate, nessa tensão, nessa dor tão imensa, que chegou a suar sangue. O seu suor se tornou como gotas de sangue. No inglês, existem duas palavras para dizer como. Existe a palavra like e existe a palavra as. Like significa semelhante, parecido. As é um como que vai dizer seu suor se tornou como gotas de sangue. Exatamente, que significa que se tornou gotas de sangue, literalmente.
Todos os santos que tiveram experiência de ver a paixão de Cristo, viram que Jesus suou sangue, verdadeiramente. Alguns acham que é só uma comparação, quando se diz, o seu suor se tornou como espessas gotas de sangue. Realmente Jesus suou sangue, e hoje a medicina explica isso. Diz que somente uma pessoa que chega no máximo, no extremo de dor e de estresse, de grande sofrimento interior e exterior, para a pessoa poder suar sangue. Tem que ser uma dor muito grande, um sofrimento muito terrível, para a pessoa chegar a esse ponto de suar sangue. E Lucas, que era médico, talvez já tenha conhecido sobre isso, ele narra esse detalhe que os outros evangelistas não narram. A dor e a agonia de Jesus eram tão grandes que Jesus suou sangue. E diz que nessa hora, somente Lucas conta isso, esse detalhe, um anjo do céu desceu para consolar Jesus. As revelações dos místicos dizem que quando o anjo trouxe a Jesus o cálice do fortalecimento, o que o anjo trouxe para Jesus foram os nomes de todos nós que iríamos corresponder ao seu amor, que iríamos reparar as traições, que iríamos pedir perdão dos nossos pecados. O anjo mostrou a Jesus todos aqueles que iriam valorizar o sangue derramado por ele. Porque no Salmo 29 ou 30, dependendo da tradução, tem uma frase que diz assim, para que servirá o meu sangue derramado? Qual é a utilidade do meu sangue? Porque a grande dor de Jesus foi saber que muitos iriam rejeitar a sua salvação, rejeitar toda a sua dor. Então o anjo ali traz todo o consolo a Jesus das milhões e bilhões de pessoas que iriam se salvar, mesmo que muitos iriam desprezar e mesmo com toda a dor, iriam perder a sua salvação. Então, estar junto com Jesus na luta que ele passou, vai te ajudar a vencer as suas lutas. Estar junto com Jesus como você está agora, meditando a agonia, mas principalmente na Quinta-feira Santa, e ao longo da sua vida, entender o que Jesus sentiu nessa hora de luta extrema, vai te ajudar a aprender como vencer as suas lutas pessoais. Você vai perceber que Jesus sentiu a mesma tentação que você de desistir, que Jesus na sua humanidade, ele era Deus e era homem, e a parte humana de Jesus não pecava, mas a parte humana nossa quer fugir do sofrimento, ainda mais um sofrimento extremo. Ainda mais quando não é só um sofrimento físico, mas é o desgosto da alma que foi traída por um amigo, que foi abandonada pelos mais íntimos. O coração de Jesus, a parte humana de Jesus, sentiu repulsa de toda essa humilhação, de todo esse sofrimento. Mas Jesus luta para fazer a vontade do Pai, e Jesus consegue vencer. Não é verdade que às vezes existe uma luta em nós e parece que existem dois irmãos Luiz Maria. Um que quer fazer a vontade de Deus, um que sabe o que é o certo, sabe a melhor coisa a ser feita, e um outro que quer ser egoísta, que quer ficar no comodismo, que não quer fazer a vontade de Deus, mas que quer viver as minhas vontades egoístas. Não é assim às vezes? A gente se vê como se fossem duas pessoas. O pecado original trouxe para nós, como que, diz o catecismo, uma segunda natureza. Não é uma segunda natureza, mas é como se fosse, porque a natureza humana é pura. Não é egoísta, é feita à imagem e semelhança de um Deus amor. Mas o pecado original deixou em nós uma inclinação ruim, egoísta. É como se existissem duas pessoas dentro de nós. Jesus não tinha pecado e nem a inclinação para o pecado. Mas foi tão grande a opressão de todos os nossos pecados sobre ele, que ele participou também dessa luta nossa. Ele não queria abraçar o sofrimento, porque os teólogos dizem, Santo Tomás de Aquino diz, que Jesus poderia salvar toda a humanidade,
só com uma gota do seu sangue. Mas se Jesus não sofresse a paixão, ele iria salvar todos aqueles que querem a salvação de verdade. Todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Mas ele não iria atrair os grandes pecadores. Ele não iria atrair muitos corações apegados a essa terra, egoístas. Muitas e muitas almas iriam se condenar. Mas se ele não sofresse a paixão, bastaria uma gota do sangue de Jesus para salvar todos aqueles que quisessem a salvação. Mas o Pai quis que Jesus padecesse até a última gota de sangue. As piores dores que eu e você nunca vamos atravessar, igual Jesus atravessou, para que salvasse até mesmo os piores criminosos, se abrir o coração, para atrair, para provar um amor dele, até aqueles que não mereciam se salvar. Mas mesmo assim, a dor de Jesus é que mesmo derramando todo o seu sangue, muitos iriam se decidir pela perdição eterna. É um amor tão grande e mesmo assim iriam existir pessoas que não iriam querer saber de Deus, não iriam querer saber do céu, como Judas, iriam se apegar somente aqui nessa terra. Então, meus irmãos, Jesus chama para ficar junto dele nessa hora somente os 3 discípulos mais íntimos dele. Somente os 3 discípulos que Jesus levou para a transfiguração no Monte Tabor, que viram a glória de Jesus no Monte Tabor, junto com Moisés e Elias, só eles iriam ter forças para participar dessa hora em que Jesus estava humilhado, em que Jesus estava desfigurado, em que Jesus estava carregando o peso de todos os pecados. E eles não estavam aguentando, era uma tristeza que tomou conta deles também. E eles caíram no sono. Muitas vezes o sono é uma fuga do sofrimento. E eles nessa hora dormiram, não só pelo sono físico, mas pelo desgosto de estar ali, participando daquele momento, daquela dor. A tristeza tomou conta do coração dos discípulos. Mas Jesus chamou os 3 para que o ajudassem. Eles dormiram. Jesus pediu que eles vigiassem e orassem, mas eles dormiram. Jesus só convida para estar junto com ele na quinta-feira santa os que são íntimos do coração de Jesus, os que ele quer dar a graça de uma intimidade, porque só os íntimos estão com você na hora da sua dor. Jesus te convida, você que foi beneficiado por Jesus tantas vezes, Jesus te convida de ser um amigo dele, de ser íntimo, de estar junto com ele nessa hora de dor também. Jesus te convida. E o que Jesus passou nessas 3 horas de agonia é impossível a gente dizer com palavras, mas é possível a gente ter uma pálida noção do que aconteceu nessas 3 horas de agonia no Horto das Oliveiras. Jesus revelou a Ana Catarina Emmerich, a beata Ana Catarina Emmerich, que durante essas 3 horas ele passou, como ele disse a Santa Margarida, as horas mais sofridas da sua vida, mais do que na paixão. E na primeira hora, o que Jesus sofreu na primeira hora da agonia? Todos os demônios do inferno vieram atacar Jesus, trazendo a ele imagens, trazendo a ele todas as maldades e pecados que existiram desde Adão e Eva e que iriam existir até o último ser humano sobre a terra, até a vinda gloriosa, até o juízo final. Os demônios foram mostrando todos os pecados, as maldades, as malícias do pecado que foram consequência do primeiro pecado. Todas as torturas, todas as barbaridades que fizeram com as crianças, toda a maldade humana, os demônios aterrorizavam Jesus, aparecendo como se fossem a personificação de cada pecado, de cada maldade. E Jesus ali foi tomado desse ar de maldade, de pecado, de ódio, de todos os 7 pecados capitais.
começaram a pesar sobre Jesus todos os pecados da humanidade. E os demônios atormentavam, dizendo que Jesus nunca conseguiria aguentar tudo aquilo. Você vê no filme da Paixão, é pesado demais. Ninguém pode suportar. Essa foi a primeira hora da agonia. Jesus viu as piores chacinas, viu os piores genocídios. Esses exércitos que mataram milhares, mas também coisas que aconteciam no escondimento. Todos os pecados e maldades da humanidade pesaram ali sobre Jesus. Na segunda hora, Jesus viu, segundo Ana Catarina Emerick, essa beata, Jesus teve a visão dos anjos. Mas por que foi dolorosa, irmão Luiz Maria? Se Jesus estava vendo os anjos, porque não foram os demônios, mas sim os anjos que mostraram qual era o remédio para cada um desses pecados que foram cometidos pela humanidade. Só que esse remédio era muito amargo. É um remédio salvador, mas era muito amargo. E os anjos, como naquela imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os anjos mostram a Jesus os instrumentos da paixão. Para os pecados da carne, Jesus seria torturado na sua carne. Para os pecados do orgulho, Jesus seria humilhado, zombado, né? Chegaria no mais alto grau de humilhação, desceria até embaixo, sob os pés dos inimigos. Cada pecado teve uma consequência de reparação, e Jesus recebeu todas as maldades, todos os tipos de dores da alma e do corpo pesaram sobre Jesus ali. Os anjos mostraram como seria a redenção, toda a dor que Jesus precisaria passar. E a terceira hora da agonia, eu quero partilhar com você essa terceira hora da agonia, de acordo com o que o Padre Pio vai dizer. Olha só, isso aqui é algo muito forte, gente. Isso aqui vai confirmar as palavras de Pascal sobre o que Jesus passou no Horto das Oliveiras e sobre o que Jesus passa hoje. Pascal era um homem muito inteligente, um cientista, cristão, católico, e dizia que Jesus estará em agonia até o fim do mundo. Jesus vai dizer as mesmas palavras para o Padre Pio. Essa carta do Padre Pio vai nos ajudar a entender. Ele escreveu essa carta ao seu superior e vai nos ajudar a entender o que Jesus passa ainda hoje e por que ele precisa de você. Ouça, caro Padre, os justos lamentos de nosso Docíssimo Jesus. Jesus disse, Padre Pio ouviu Jesus dizendo: deixam-me sozinho de noite, sozinho de dia nas igrejas. Não cuidam mais do sacramento do altar. Nunca se fala desse sacramento do amor. E mesmo os que falam, infelizmente, com que indiferença e com que frieza. O meu coração, diz Jesus, está esquecido. Você já está começando a entender o que foi a terceira hora da agonia de Jesus. A primeira hora, os demônios mostraram os pecados, a sujeira, a maldade do mundo. Na segunda hora, os anjos mostraram a dor que era necessária para reparar e redimir todos os pecados da humanidade. Na terceira hora, Jesus viu que sacrificando toda a sua vida, padecendo as piores dores, existiriam pessoas que iam dizer a Jesus: ah, você sofreu tudo isso? O problema é seu. Eu quero continuar a minha vidinha, eu quero continuar amando somente a terra e eu não quero o céu. Eu não quero a salvação. Eu não quero a vontade de Deus. Eu não quero. E mesmo depois de sofrer tudo isso, imagina, você ter meses trabalhando num plantio e depois acontecer uma praga, acontecer alguma coisa, estragar tudo. Jesus sacrificou tudo. E tiveram pessoas que disseram assim: sacrificou por mim? Eu vou para o inferno mesmo assim. Eu não quero você. Essa foi a pior dor de Jesus.
Na terceira hora, Jesus teve uma visão de todos no futuro que iriam rejeitar a sua presença na Eucaristia, que iriam comungar em pecado mortal, que iriam permanecer no seu pecado, que iriam desprezar o perdão, e essa é o caminho sem volta, é o pecado contra o Espírito Santo. Não aceitar o perdão de Deus, não aceitar a misericórdia de Deus. Jesus vai ver que muitas pessoas iriam até o fim rejeitar o fruto do seu sacrifício. E ele vai ver as igrejas abandonadas. Ali no Horto das Oliveiras, ele vai ver os padres que vão celebrar sem amor, vão celebrar em pecado mortal. Ele vai ver as missas negras que são feitas, profanando a Eucaristia. Ele vai vendo o desleixo que vai entrar na sua igreja no futuro. Ele vai ver todas as traições de Judas que vão ser atualizadas ao longo da história. E Jesus continua dizendo: mesmo os meus ministros, que sempre considerei com predileção e amei como a pupila dos meus olhos, os sacerdotes, Jesus está falando, deveriam consolar o meu coração cheio de amargura, deveriam ajudar-me na redenção das almas. Em vez disso, quem acreditaria? Devo receber deles ingratidão e falta de reconhecimento. Veja, meu filho, muitos desses, nessa hora Jesus se calou e com soluços, apertando sua garganta, chorou em segredo. Mesmo muitos desses que sob aparências hipócritas me traem com comunhões sacrílegas, esmagando as luzes e as forças que eu continuamente lhes dou. Olha só, gente, a data que Jesus falou isso, e ele vai continuar, foi dia 28 de março de 1913. Quase a data de hoje. Hoje é dia 26 de março, né? Foi numa sexta-feira santa pela manhã. E o Padre Pio diz: eu estava ainda na cama quando me apareceu Jesus, totalmente maltratado e desfigurado. Mostrou-me um grande número de sacerdotes religiosos e seculares diocesanos, entre os quais vários dignatários eclesiásticos. Destes, alguns celebrando, outros se paramentando, outros retirando as sagradas vestes. Ver Jesus angustiado causava-me grande sofrimento. Por isso quis perguntar-lhe por que ele sofria tanto. Olha a visão do Padre Pio. Não obtive a resposta, porém o seu olhar voltou-se para aqueles sacerdotes. Mas pouco depois, quase horrorizado e como se estivesse cansado de observar, desviou o olhar e quando o ergueu para mim, com grande temor verifiquei que 2 grandes lágrimas caíam das suas faces. Afastou-se daquele grupo de sacerdotes, tendo no rosto uma expressão de profundo pesar, gritando: carniceiros, carniceiros. Outra tradução traz açougueiros. A falta de zelo com o corpo e o sangue de Jesus. E voltando-se para mim disse: meu filho, não creiais que a minha agonia tenha sido de 3 horas. Por causa das almas por mim beneficiadas, estarei em agonia até o fim do mundo. A mesma palavra que há muitos anos Pascal dizia, Jesus está dizendo para o Padre Pio, vou repetir: meu filho, não creiais que a minha agonia tenha sido de 3 horas. Não. Por causa das almas por mim beneficiadas, estarei em agonia até o fim do mundo. Durante o tempo da minha agonia, meu filho, não convém dormir. Minha alma vai à procura de algumas gotas de piedade humana. Jesus esmolou dos seus 3 discípulos. Por favor, vocês não podem ficar pelo menos 1 hora comigo, nessa noite de angústia. E Jesus está repetindo que o que ele pediu para os 3, está pedindo para nós. A minha alma vai à procura de algumas gotas de piedade humana. Mas ai de mim, deixam-me sozinho sob o peso da indiferença. A ingratidão e os meus ministros supremos tornam opressiva a minha agonia. Ai de mim, como correspondem mal ao meu amor. O que mais me aflige é que à sua indiferença, esses homens acrescentam o desprezo e a incredulidade.
Jesus diz que muitas vezes iria castigar a essas almas, mas se não fossem almas que fazem reparação, por causa da reparação, ele impede os castigos. E ele vai dizer: escreve ao teu padre, narrando o que viste e ouviste essa manhã. E Jesus vai dizer outras coisas ainda ao Padre Pio, mas ele está dizendo que nessa hora não convém dormir. Nessa hora não convém dormir. Por isso Jesus nos evangelhos vai insistir com duas palavras que vão te ajudar a vencer na sua luta. Jesus, quando os discípulos estão dormindo, vai dizer: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus pediu ao Padre Pio que espalhasse essa notícia, essa mensagem, que dissesse ao seu superior, para depois dizer ao mundo inteiro que ele está em agonia ainda hoje, até o fim do mundo. E que na quinta-feira santa, na hora que ele passa essa agonia, não se deve dormir. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando Jesus fala vigiai e orai, Jesus está dizendo que se não vigiar e orar, nós vamos sucumbir à tentação. Lembra que eu falei que é como se fossem duas pessoas dentro de nós? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode ler depois Romanos capítulo 7. Paulo vai dizer assim: eu não faço o bem que eu queria fazer, mas eu acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, que eu aborreço. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Quem me livrará desse corpo de morte? Quem me dará vitória nessa batalha? Jesus está dando remédio. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Primeiro, eu falo sobre a segunda parte, orai. É o único mandamento de Deus que Deus diz que é para fazer isso sem parar. Nunca Deus vai dizer no Evangelho, na Bíblia, para você jejuar sem parar. Não. Existem momentos de jejum e momentos de bonança. Nunca a Bíblia vai dizer que você tem que dar esmola sem parar. Nunca a Bíblia vai dizer para você fazer alguns atos de piedade sem parar. Mas a oração, a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. É uma ordem de Deus. Essa ordem está baseada no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Jesus ainda acrescentou esse quarto ponto: com todo o teu intelecto, com a sua mente penetre no mistério desse amor de Deus. Ama a Deus em todo instante. Isso é orar sem cessar. Pensa em Deus, busca a vontade de Deus. Orar sem cessar, primeira arma para vencer a sua batalha. Jesus, na sua humanidade, se viu fraco e precisou pedir ao Pai ajuda. Jesus, a oração é uma atitude de uma alma humilde. Quem reconhece a sua fraqueza diz: Deus, eu já tentei, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Então o grande segredo número 1 é orar sem cessar, não desistir, não parar. Orar é uma ordem de Deus sem cessar. Isso prova que você ama o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas. Respirar Deus. Eu e você precisamos respirar Deus. Mas irmão, eu vou ficar como um fanático, só vou falar de Deus, só vou falar de Deus. Não. Se você for uma alma enamorada de Deus, você vai ser agradável às pessoas. Você vai esquecer de si e vai querer o bem-estar das pessoas. Você vai ceder o lugar aos outros. Você não vai ser uma pessoa irritante, ao contrário. Se você respira Deus, mesmo que você não precise falar, Madre Teresa de Calcutá era proibida de falar de Deus para aqueles pobres lá na Índia, porque eram de religião muçulmana e proibiram. Mas ela diz: tudo bem, eu não posso falar de Jesus, mas eu posso ser Jesus para esses irmãos. Eu não posso falar de Jesus, mas eu posso ver Jesus que está neles.
e amar Jesus que está neles. E muitos se converteram sem ela poder falar o nome de Jesus. Claro que precisamos falar, mas pensar em Deus em todo momento, orar sem cessar, não significa ser chato, não. Ao contrário, uma alma enamorada de Deus, ela se torna a presença de Jesus aqui na terra para os outros. Ela se torna agradável aos outros, ela se torna caridade em pessoa, ela vai se transformando em Cristo. Então, primeira ordem de Jesus, não para de rezar, não para de rezar. O Cântico dos Cânticos diz, eu dormia, mas mesmo dormindo, o meu coração velava pelo meu amado. O meu coração não para de pensar nele. O meu coração não para de desejá-lo. Oração de louvor, oração de adoração, oração pedindo algo. Jesus se agrada que você peça. Claro que a gente vai aprendendo a pedir da maneira mais certa, mas petição, oração de reparação, são as 4 principais: adoração, louvor, súplica e adoração, louvor, súplica e reparação. As 4 principais orações. Orar sem cessar. Repete com você mesmo, eu preciso orar sem cessar. A minha vida precisa ser uma oração. Eu estou trabalhando, pensando em Deus, é oração. Santa Teresinha diz, só de olhar para o céu, em gratidão a Deus, isso é oração. Santa Teresinha diz, eu não lembro de ter passado mais de 3 minutos sem pensar em Jesus. Pensar em Deus, agradecer a Deus, tudo no seu coração ser uma oferta a Deus. Ofertar o seu dia inteiro e renovar durante o dia essa oferta. E a segunda parte, e essa parte muita gente não entende. Além de orar, Jesus manda vigiar. Para vencer as batalhas, você precisa vigiar. E vigiar não significa não dormir fisicamente. É necessário ter o sono que vai restaurar suas forças para lutar. Mas Jesus, quando fala que não deve dormir nessa hora, deve vigiar, ele está falando da sua alma estar desperta. A sua alma precisa estar acordada. Você precisa perceber que existe um mundo espiritual. Não durma para o mundo espiritual, para o combate espiritual. Você está numa guerra, numa batalha. E o Senhor te convida a ficar com a sua alma acordada. Primeiro ponto para a sua alma estar acordada: estar na graça de Deus. Se você está em pecado mortal, sinto dizer, a sua alma não só está dormindo, a sua alma está morta. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Santa Igreja que ensina. Todos os santos vão ensinar isso. Uma pessoa em pecado mortal, a sua alma está morta. E Deus o livre da morte te encontrar nessa situação. Porque a alma em pecado mortal já está morta, já está no inferno. E se morrer assim, vai continuar eternamente. Então, primeiro ponto de vigilância: ressuscitar a sua alma. Porque Jesus já morreu e ressuscitou, para que no sacramento da misericórdia o Padre dissesse, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em João capítulo 21. Todos os seus pecados são perdoados e a alma que estava morta ressuscita. Mas Jesus diz, não basta estar viva a alma, é preciso estar acordada. Vigiar é estar atento ao mundo espiritual. É estar ativo na luta, é não baixar a guarda. É perceber que existem anjos e demônios. É perceber o discernimento dos espíritos. Nem toda palavra eu posso dizer, nem todo lugar eu posso ir. É estar atento com o que está acontecendo. Os discípulos pensaram que era só um cansaço físico. Pensaram que era só uma tristeza que estava vindo. Eles não sabiam de onde estava vindo, Jesus sabia. Mas os discípulos estavam dormindo no sentido espiritual. Não perceberam que era uma luta contra os principados e as potestades das trevas. E não uma coisa humana somente. Nos acontecimentos humanos existem mistérios espirituais. E Jesus está te convidando a estar acordado, desperto para o que está acontecendo no mundo espiritual. Ser um guerreiro, ser um lutador, vendo com os olhos da fé o mundo espiritual.
Vou dar um exemplo para você. Uma vez uma pessoa partilhou comigo, estava trabalhando, fazendo um ofício, né, de trabalho, e de repente começaram a vir vários pensamentos de impureza, pensamentos pornográficos. Do nada, ele não estava pensando em nada. E de repente veio um pensamento, outro pensamento. Se fosse uma coisa que você começa a alimentar, você começa a lembrar de uma coisa do passado, você aí vai desenvolvendo, né? Mas não, foi algo fulminante. E ele fez uma oração, mandando embora, e sumiu. É um dos sinais de que é um ataque espiritual. Uma legião de demônios que vem com aquela pestilência e sujeira, e você, pela oração, manda embora. Se você estiver acordado espiritualmente, vigiando. Se não, você não vai conseguir mandar embora. Você vai achar que é só humano, né? E você não vai. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso mosteiro, a gente não partilha uma tentação, uma dificuldade uns com os outros, somente com o nosso superior. E a superiora geral, né, se ela ouve, por exemplo, o grupo das postulantes, das noviças, das professas, das aspirantes, de repente, várias irmãs aspirantes começam a ter um sonho. Não partilham entre si, mas contam para a mestra. Várias postulantes, várias noviças, várias professas. Será que é coincidência? De repente, todas elas começam a ter uma tentação de ira, né? De repente, todas começam a ter uma tentação na castidade. É coincidência? Ao mesmo tempo, várias irmãs? A madre geral, ouvindo as mestras dizendo, olha, tantas irmãs estão tendo isso, percebe que existe um tipo de ataque espiritual, um tipo de demônio que está atacando. O demônio da ira, o demônio da impureza, o demônio da preguiça. Então, essa atenção espiritual, essa percepção, né? Esse olhar de águia, essa vigilância que Jesus pede, esteja acordado, enxergue o mundo espiritual. Você está numa luta, e se você enxergar com os olhos da fé, você vai saber usar as armas certas, vai se revestir da armadura do cristão e vai lutar, porque às vezes basta uma palavra de ordem em nome de Jesus e aquela tentação vai embora. Algumas tentações você precisa ir descobrindo a arma certa, porque existem demônios que saem com a oração de São José, existem demônios que saem com a oração da Imaculada, existem demônios que saem com o Santo Rosário, com o Terço da Misericórdia. Se você estiver atento, você vai ver que tipo de ataque você está passando e vai saber usar as armas do jeito certo. Então, o Senhor nos mostra, com a sua luta, como nós devemos lutar, como nós devemos vencer, como nós devemos alcançar a vitória nas nossas batalhas. Eu também tive a minha parcela em todo esse sofrimento que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras. Eu também tive a minha parcela em toda a dor de Jesus. Jesus uma vez mostrou para Santa Faustina que quando Jesus era flagelado, saíam os carrascos e viam pessoas leigas, padres, bispos, até cardeais, flagelar Jesus e arrancar pedaços da sua carne. Quando eram os algozes, Jesus sofria em silêncio. Mas quando chegavam pessoas amigas de Jesus, ela via várias pessoas flagelando o Senhor. Jesus sentiu uma íntima e profunda dor e fazia um gemido no seu coração, porque os próprios amigos estavam flagelando. Qual foi a parte que eu e você fizemos ali na paixão de Jesus? Qual foi a dor, de toda ali a dor do Calvário, que eu e você infligimos no Senhor com os nossos pecados? Todos os meus pecados, todos os seus pecados pesaram sobre Jesus no Horto das Oliveiras. Será que no nosso coração existe gratidão para ficar com Jesus nessa hora? Para ser também consolo para Jesus, já que nós também ofendemos o Senhor, fomos culpados de tudo aquilo que Ele passou? É justo que no nosso coração agora tenha também a gratidão de tudo aquilo que Ele fez por nós. Por isso, o Senhor nos convida
assim como convidou os apóstolos a fazer reparação. Jesus diz para você: você pode vigiar pelo menos 1 hora comigo? Na hora da minha maior dor, vai ser atualizado o mistério pascal. Na quinta-feira vamos celebrar a alegria da Páscoa. Vai iniciar a passagem. Com a celebração da ceia do Senhor, começa o grande tríduo pascal. Depois da celebração da Santa Missa, vamos entrar no momento da agonia de Jesus. E é atualizado todo esse mistério no mistério da Santa Igreja. E nessa quinta-feira santa, de maneira concreta, Jesus te convida a passar com Ele esse tempo. De maneira muito objetiva, uma vez por ano. Todas as quintas-feiras são especiais, mas essa quinta-feira é atualizado o mistério da paixão do Senhor, da agonia de Jesus. A paixão propriamente dita começa na quinta-feira, ali na Eucaristia e na agonia no Horto das Oliveiras. Eu te convido agora de estar com Jesus. Jesus te mostra que você faz mais pela humanidade inteira, ficando 1 hora na agonia, do que fazendo muitas outras obras. Assim como São José foi o salvador de Jesus, que era o Salvador, José salvou Jesus de Herodes, você vai ser o apoio para Jesus, para ele salvar a humanidade. Ele já salvou, claro, mas é como Moisés com os braços levantados, e algumas pessoas seguravam no braço de Moisés para ele continuar intercedendo pelo povo. Assim também você vai segurar os braços de Jesus na sua paixão. Como, irmão Luiz Maria? Ficando com Jesus no Horto das Oliveiras. Irmã Maria Liz, é possível, temos os horários da paixão? Não? Durante o dia de hoje já, é amanhã, quinta-feira, mas já hoje, não sei se no Terço da Misericórdia, em alguma hora, vai ser colocado para você os horários que nós vamos ficar fazendo companhia a Jesus. Se você não puder ficar 1 hora inteira, fique o tempo que você puder, mas fique com Jesus. Faça o seu momento com o Senhor. E vamos colocar os nomes de acordo com as iniciais do seu nome. Mas se você, por algum motivo, não puder naquele horário, o ideal seria que você ficasse no horário do seu nome. Mas se você não puder por algum motivo, claro que não tem problema. Jesus só pede que você fique pelo menos 1 hora com Ele. Saiba que essa hora é uma das horas mais preciosas na sua vida, das horas mais preciosas para Jesus. E você vai fazer maior bem para a sua alma, para a sua família e para a humanidade inteira nessa hora que Jesus te convida a ficar com Ele. Conto com todos vocês no sim a Jesus. Sim, Senhor, eu ficarei 1 hora contigo, eu ficarei o tempo que eu puder na sua agonia. Vamos agora para a Santa Missa. Antes da Santa